Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Design Team. E, como sempre, aquela loucura, aquela correria, grava, faz corte, manda pro Éder editar Bom Dia UX. Bom Dia UX tem dia que tem dia que não tem. Good Morning UX, não sei se vai voltar, mas série de liderança tá no ar, tá rolando, você tá acompanhando? Tá, faça-me o favor de assistir, hein? É importante. O que mais? E tá tudo rodando aqui, tá tudo andando. Mas hoje eu acho que tem 770 vídeos. 770 vídeos no canal Design Team. É coisa pra caramba. 6 anos de vídeo. É coisa, hein? Caramba, nós vamos pra 10ª temporada do Design Team, onde geralmente muda a identidade visual da maioria dos vídeos, a dinâmica, a narrativa. Algumas das construções que eu já venho aplicando nesses vídeos aqui que eu tenho feito com vocês já é um piloto, teste para nova temporada. Se você notar, tem uma evolução, né? Eu espero que seja, né? Mas é uma mudança a cada temporada, que é o estilo de falar, é o estilo de compor, é as edições, as séries. Então tudo isso vai se alterando conforme o tempo, tudo para você e para mim. É claro, tem que ter para mim também, que é o fato de eu me divertir e gostar de fazer esse tipo de coisa. Sim. E nessa pegada de 6 anos de Design Team, eu andei pensando, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre algumas coisas de ego, por exemplo. Saiu um vídeo sobre egocentrismo, esse vídeo aqui. Você já assistiu? Faça-me o favor de assistir. Aí saiu um vídeo de macroeconomia e agora saiu um de multidisciplinaridade. Você assistiu de multidisciplinaridade? Multidisciplinaridade? Tá aqui. Esse vídeo aqui, você precisa assistir, tá? E tá aí, tá saindo um monte de conteúdo pra você. E esse vídeo traz exatamente a mesma ideia de quando eu fiz do egocentrismo. Há 6 anos atrás, eu gravei um vídeo sobre freelancers. E, óbvio, 6 anos atrás, gente, muita coisa transformou, mudou. E claro, que se a gente pega, por exemplo, vamos pensar aqui, pensa aqui comigo. Se a gente pega, por exemplo, o trabalho CLT de designers, o trabalho de freelancer de designers, o autônomo, há 15 anos atrás, é bem diferente. Você que trabalha e tem sua carreira aí de 15 anos, 10 anos para mais, vamos falar assim, 10 anos para mais, para não ficar feio, você vai notar uma diferença monstruosa do que era para o que nós temos hoje. Muitas coisas se transformaram, muitas coisas mudaram, e claramente esse aspecto dessas relações trabalhistas, empreendedoras, desafiadoras, desbravadoras de pessoas de design estão em constante mudança, e eu gostaria muito de trazer esse parâmetro, inclusive, já que eu gravei há 6 anos atrás esse vídeo aqui sobre freelancer, como que está agora. E obviamente um tempero, né, uma mudança sobre o meu olhar sobre esse aspecto e também de todas as pesquisas e estruturas que eu fiz para construir esse roteiro para você. Mas antes da gente começar a falar desse conteúdo, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, então se inscreve, é bem simples, é o botão vermelho. E talvez inscrito, ou se ainda não inscreveu, vai se inscrever, dá like no vídeo. E depois do like, se quiser ainda comenta alguma coisa, é muito legal, nem que seja assim, bom, ruim, médio, o que for. E ainda compartilha na nossa rede tóxica profissional, LinkedIn. Apesar de ser rede tóxica profissional, talvez seja a nossa missão deixá-la menos tóxica. E aí, para deixá-la menos tóxica, vamos deixá-la mais útil. E mais útil, se você achar que esse vídeo e esse conteúdo é legal, compartilha, que daí talvez a gente mude a toxicidade do LinkedIn. É isso. E eu não tô falando mal do LinkedIn, vai que um dia eu trabalho no LinkedIn, gente. Nossa, eu não vou poder falar mais mal do LinkedIn. E nem é tão mal assim, é uma crítica construtiva. Vamos pra vinheta. O cenário de 2023, ele tá longe de parecer estável, né? Ele já vem pós-pandemia demonstrando sinais de uma volatilidade. Abre parênteses, olha o mundo VUCA aqui, né? Nós já falamos em algum vídeo sobre o mundo VUCA. Então, esse mundo volátil, claro que afeta muito o mercado de uma forma geral. E afeta o mercado, claramente, e o que nós estamos enxergando nessas demissões em massa do papel das pessoas de design dentro das empresas. Mas não são só essas pessoas que estão dentro das empresas, têm suas carteiras assinadas ou são PJ trabalhando para grandes corporações de maneira fixa,
que sofrem com essa volatilidade, essas mudanças e essas consequências que têm acontecido. Profissionais que atuam de maneira freelancer, autônomos no mercado, também sofrem esse impacto de uma maneira, querendo ou não. Porque se há um corte de custos de algumas empresas em relação ao investimento em desenvolvimento de produtos digitais, isso vai afetar numa escala gigantesca toda essa cadeia que está em volta. E todas essas empresas de consultoria, de offshore, também sofrem esse impacto de retração do mercado de alguma forma. Mas claro que também a gente já pode enxergar alguns sinais e alguns movimentos que podem ser interessantes para essa mudança da qual nós estamos enxergando hoje em relação ao mercado de design. Antes de eu entrar e mergulhar nisso, acho que vale a gente entender aqui o que é o freelancer, afinal de contas. O que é esse profissional trabalhar como freelancer? Bem, trabalhar como freelancer é aquela opção que você tem, seja empregado ou não, porque, claro, existem profissionais que estão empregados, trabalhando em CLT e para complementar a renda acabam trabalhando como freelancers. Isso é normal no nosso mercado, né, gente? A não ser que tenha assinado um contrato de exclusividade e coisas do tipo. Se não tiver assinado esse contrato, ele tem a liberdade de fazer uma vida paralela, como eu falei, para complementar a renda, né? A renda familiar e tudo mais. E aí esse trabalho freelancer é esse desafio de profissionais que conseguem atender clientes externos de uma maneira completamente autônoma e proativa, né? Inclusive em alguns cenários prospectando, indo atrás, se relacionando, construindo essa relação para pegar projetos. E projetos de diversos formatos, né? Você tem projetos que podem ser desde a construção de um logo, se a gente falar de design gráfico, embalagens, cartazes, material gráfico de uma maneira geral, mas também tem o mundo digital, onde é construir um aplicativo, é construir uma landing page, um site, um portal. E óbvio que quando a gente fala de um freelancer que está trabalhando nessa visão de experiência do usuário, ele também tem uma amplitude em relação ao que ele pode trabalhar. Existe o trabalho onde você pode entregar só uma camada visual, onde você faz uma landing page já baseado em informações pré-entregues pela empresa, ou não. Ou esse designer da visão de experiência do usuário, ou product design, pode já entrar desde uma camada de assessment, como a gente falou, de captura de informações, desenvolvendo a visão de problema, ajudando a estruturar a estratégia e caminhando e percorrendo todo o processo de UX ponta a ponta, mas sem ter uma relação empregatícia. Ele é completamente, autônomo, externo, que ele vem para resolver um problema de design que aquela empresa está precisando, sem contratar alguém de maneira fixa. Em alguns casos, eu já vi, inclusive, freelancers que trabalham com designers fixos dentro da empresa. Mas já que esse freelancer tem uma visão especializada de algumas coisas, tem uma experiência, tem uma habilidade e velocidade que talvez os designers internos não consigam repor, suprir ou trabalhar em função de, o freelancer é trazido para resolver aquela parada de uma maneira mais rápida. Eu já trabalhei em algumas empresas onde nós não trazíamos empresas de consultoria para trazer terceiros. A gente contratava pessoas que tinham nota fiscal, PJ, obviamente, para trabalhar e ajudar a gente num projeto que a gente não tinha como atender aquela demanda porque a gente já estava lotado. E a gente precisava de uma única pessoa que nos ajudasse a resolver aquilo. E é interessante que em uma das empresas que eu passei, que nós contratávamos muito freelancers, vários deles, quando se destacavam, e isso foi há muito tempo atrás, a gente acabava contratando essa pessoa e trazendo ela para dentro do time. Até porque para alguns freelancers que viviam só de freelance, em alguma situação é interessante ele poder contar com uma estabilidade, ou estabilidade entre aspas, que dá para a gente separar as coisas. E óbvio que em uma vida que compõe o trabalho de um freelancer, existe ônus e bônus. Existe a instabilidade, existe o desafio dele ser um autoempreendedor, um automotivador, ele correr atrás daquilo que ele precisa trabalhar constantemente. Mas também tem vários benefícios que, se esse designer tiver toda essa disciplina e todo esse mosaico de coisas que são importantes ter para conseguir diminuir o impacto da instabilidade, e obviamente dessa correria da loucura, o fato dele ter a possibilidade de trabalhar em diversos projetos diferentes, em empresas diferentes, e fazer o seu próprio horário, sua própria disciplina, ter toda a sua construção diária como uma pessoa que é independente do controle de uma empresa, ou mesmo que ele esteja em um contrato temporário, que ele tem que ficar dentro da empresa, é temporário. Ele tem essa autonomia e liberdade que muitas vezes profissionais que são contratados em CLT, em carteira registrada,
ou são contratados em PJ. Então, dependendo do vínculo do PJ, do combinado, do contrato do PJ, ele pode ter tanta responsabilidade e vínculo quanto um CLT. É bem diferente quando a gente fala de um profissional que é freelancer. Até porque o formato de freelancer é muito interessante porque ele tem essa mobilidade, essa maleabilidade em se adaptar conforme a necessidade ou o projeto que ele está pegando naquele momento. Fora que, dependendo da situação financeira dele, ele até pode dizer, não quero pegar esse projeto, eu quero aquele e eu quero esse. É uma questão de escolha e organização. A vida de um profissional freelancer ele é muito interessante justamente por esse poder dele poder construir da forma como ele quiser a sua própria carreira. Não o projeto, a carreira. Mas, claramente, isso também traz algumas dificuldades e é o ônus, né? Ele não vai ter, talvez, um líder que ensine e construa seu PDI, sua visão de carreira. Ele vai ter que, algumas vezes, correr por conta para essa construção própria. Ele vai precisar enxergar que trilhe como ele quer se desenvolver conforme o tempo. E existem momentos de vida para um trabalho freelancer, né? Eu já trabalhei como freelancer durante 5 anos da minha carreira. Eu optei em não trabalhar em empresa nenhuma e eu fazia um trabalho que era desde o design gráfico até o trabalho digital. Era uma época que as duas coisas se misturavam e a gente não tinha esses termos de UX, Product Design. Era tudo design gráfico. E eu me lembro que eu trabalhava como freelancer durante 6 anos, eu trabalhava de casa, eu fazia o meu horário, eu pegava os projetos que eu queria, eu fazia parcerias com quem eu quisesse e era muito legal. Mas foi um momento, óbvio, que foi interessante para o meu desenvolvimento pessoal e meu desenvolvimento de carreira, mas eu cansei e resolvi, então, me tornar uma pessoa contratada dentro de agências e depois dentro de empresas tech. Foram momentos de vida, né? E claro que eu tive essa escolha. Nem todo mundo tem essa escolha e nem todo mundo, né, faz um ou outro. Como eu já comentei, podem também trabalhar contratados e ainda pegarem e correrem atrás de freelas, como a gente chama por aí. O que também é super interessante se você tiver tempo de vida para fazer, já que trabalho freelancer demanda. Eu me lembro que no começo da minha carreira como UX designer, eu tinha essa vida de pista dupla, a empresa permitia, desde que não houvesse conflitos de interesse, e eu vivia pegando freela e para complementar a minha renda em relação ao meu trabalho. E eram freelancers desde design gráfico, que é uma coisa que eu sempre lidei, né, construção de logotipo. Eu me lembro que eu fiz freela de animação, que é uma coisa que eu faço também, fazia, e de UX, obviamente, era o que mais pintava para desenhar sites, aplicativos e etc. Até que um belo dia eu falei, não dá, porque o consumo, obviamente, que é o ônus do que o freelancer exigia de mim, acabava se sobrepondo e absorvendo muito mais do que eu podia, já que eu era contratado em uma empresa. Então, além de trabalhar as 8 horas dentro de uma empresa, ou 12, eu ainda tinha que virar à noite algumas vezes fazendo freela. Até que eu falei, não, deu, ok. Para mim, chega. Mas é um aspecto muito interessante de exploração e muito importante, porque é exatamente nesse ponto e nessa camada que eu acho que o trabalho freelancer ganha muito, que é esse autodesenvolvimento, essa autossuficiência que você tem que desenvolver, porque você não tem um time, você não tem uma troca, você não tem um líder que vai te direcionar. É muito pelo seu próprio ideal, pelo que você acredita, pelo que você quer desenhar. E dependendo da pessoa, esse ganho pode ser gigantesco. Algumas vezes, talvez, doloroso. E é interessante a gente parar para pensar nesse momento que estamos vivendo, nisso tudo que eu expliquei sobre o trabalho, né, de uma forma muito resumida, sobre a atuação de um freelancer. A gente está vivendo em um momento que, claramente, o trabalho de design está passando por uma transformação, de uma forma geral. Inclusive, existe uma pesquisa feita no site Freelancer Map, que ele fala que em 2023, 61% dos participantes afirmaram que a busca por clientes foi uma das principais dificuldades. O trabalho de freelancer também sofreu um impacto em 2023 nessa relação dessa mudança que a gente está enxergando como um todo na nossa área de design. Mas claro que quando a gente fala, mas então o freelancer sofreu essa dificuldade de projetos, de conseguir capturar projeto e tudo mais, e então é melhor eu trabalhar contratado numa empresa. Infelizmente, dentro desse cenário que a gente está enxergando, talvez trabalhar numa empresa se torna tão instável hoje em dia quanto você trabalhar claramente como um freelancer. E, óbvio, existe uma diferença muito grande entre esses dois aspectos. O fato de você estar trabalhando como CLT, correndo o risco de ser demitido ou afastado, mas você ainda tem um suporte de algumas coisas que a carteira de trabalho, né, aí a lei trabalhista propõe a te dar.
como os benefícios, né? Algumas empresas até mais benefícios do que outras. Então, o fato de você estar contratado mesmo num universo instável, você tem esses elementos que, dependendo da sua escolha de carreira, podem ser muito úteis para você nesse momento. Assim como o fato de você ser demitido em algum momento da empresa, você ainda tem o seguro, né, que você pode receber, fora o acerto e todos os outros elementos que garantem, pelo menos, talvez uma tranquilidade temporária. E o fato de você atuar como freelancer e não conseguir projetos, obviamente você não tem esses benefícios aparecendo, porque você tem que se autossustentar, pagar o seu próprio plano de saúde, seu plano odontológico e correr atrás de outras coisas que dentro de uma CLT, dentro de uma empresa, talvez você tenha. Ou seja, claro que existe instabilidade para todo mundo. Assim como quem está contratado, assim como quem está autônomo dentro desse mercadão de nosso Deus. Mas essa instabilidade, ela notavelmente tem trazido também algumas oportunidades de mudança. E coisas que eu tenho visto ultimamente, principalmente no meu projeto de mentoria no ADP List, que eu estou fazendo para pessoas que estão desempregadas, que fique claro, tá? Pessoas que estão em busca de emprego no ADP List. E para mim foi muito claro enxergar que uma das formas de pessoas que não estão conseguindo se realocar, e é muito louco isso, porque alguns profissionais, alguns que sofreram com as demissões e não conseguem se realocar, são pessoas seniors, especialistas e lead. É toda essa escala que está entre a senioridade e a transformação para uma posição de gestão. São profissionais com mais de 10 anos de carreira, pelo menos em UX Design. São profissionais com portfólios que alguns eu olhei e falei, eu não acredito que essa pessoa não consegue se realocar. E são profissionais que, além de portfólio, experiência e atuação, são pessoas com mais de 35, 40 anos de idade. Todo esse cenário torna a realocação dessas pessoas, que não tem nenhum elemento que deponha contra elas, uma dificuldade de a gente encontrar critérios para a gente entender por que as pessoas estão sendo demitidas. Cada empresa vai ter seu motivo, sua análise e tudo mais, não vamos entrar nisso. E qual é a única oportunidade nesse momento que talvez seja um caminho para a gente começar a enxergar? Apesar da pesquisa feita que mostra que conseguir clientes para freelancer tem sido difícil no ano de 2023. Mas esse talvez seja o único caminho que a gente pode encontrar para essas pessoas que estão dentro desses elementos e critérios que eu citei aqui. Transformar a carreira de freelancer como a carreira talvez principal para esse momento. Já que não conseguimos realocar, mas temos a experiência e essa visão de design que pode ser aplicada de alguma forma. E aí vem os elementos chaves que eu enxergo em relação ao trabalho freelancer e essa mudança que a gente está sofrendo do design no mercado nacional, inclusive trazendo algumas características do mercado internacional. Acredito que a gente está passando por uma mudança onde trabalhar apenas como um entregador de algum material ou de uma tela ou coisa do tipo não é só o suficiente. As empresas podem e requerem e talvez precisem de mais. E aí vem um desenho que eu acho que é muito interessante a gente começar a pensar, que funde a questão da experiência que esses profissionais que sofreram demissão têm, somada a uma visão de freelancer, de pessoas que são autônomas. Elas se transformarem em consultores. Pois é, o vídeo é para falar de freelancer, mas na real eu queria falar da visão de consultoria. Cada vez mais a gente enxerga que, sim, apesar das demissões, o mercado ainda tem uma carência da visão de design da experiência do usuário. Ainda existem várias startups surgindo e abrindo. Existem clientes que ainda possuem demandas em relação a essa visão da experiência do cliente, da experiência do usuário, e enxergar a jornada, em trazer uma visão de arquitetura, em trazer análises de quem são seus clientes, desenhar estratégias, facilitações dentro da empresa e a entrega do artefato visual de alguma forma lá na ponta. Tudo isso eu enxergo de uma maneira talvez muito otimista como uma grande oportunidade para que nós, profissionais de design e principalmente pessoas que atuam como freelancer, trazer uma estruturação talvez um pouco mais elevada do que eles realmente podem fazer e entregar. Como pessoas que podem atuar como consultores de design,
A gente pode começar a cavar um novo modelo e uma nova consistência de como que o UX pode funcionar no nosso mercado nacional. Eu tenho amigos que praticamente já trabalham desse jeito, mas talvez ainda não tenham assumido essa titulação que, querendo ou não, apesar de ser só um título, ela pode contar um pouco para o mercado, ainda mais que o mercado, tem esse fetiche por nomenclaturas. É mudarem sua posição, sua atuação e o que eles fazem com uma visão muito mais como consultores. Claro que atuar dessa forma e assumir essa titulação e trabalhar desse jeito talvez não funcione para todos. Porque para mim é muito óbvio que uma pessoa que assume essa posição como uma pessoa que é consultora da visão de Product Design ou UX Design ou Design Digital, ele precisa ter uma bagagem, precisa ter experiência, precisa ter um portfólio, porque é através disso que essa pessoa vai vender o seu trabalho, o seu material e a forma como ela pensa. Então talvez um talvez gigante aqui vai aparecer. Pessoas que sejam júniores e iniciantes tenham mais dificuldades de assumir essa posição como consultoras. Fica aqui um parênteses. E tem um ponto importante, que também o mercado de design, isso eu tenho pensado muito, carece de uma visão de empreendedorismo de design. Inclusive vai sair uma série, já estou escrevendo aqui, tá? Com duas parceiras sensacionais sobre empreendedorismo em design. Fecha parênteses. Esse é um elemento que talvez esteja faltando para que a gente possa enxergar pessoas de design que formem coletivos para entregar essas soluções de Product Design e UX Design. E aí a gente quebra talvez a barreira do UX Júnior, já que ele pode formar um coletivo junto com outros designers mais experientes ou não, para conseguir fazer essas entregas, correndo menos risco de trabalhar de uma forma sozinha e não conseguir um projeto. É toda uma mudança que eu pessoalmente enxergo como possibilidades futuras de um desenho, não só para a gente conseguir resolver esses problemas relacionados à empregabilidade, mas também já mudando um pouco a nossa posição em relação a como a gente trabalha e faz design no Brasil. É óbvio que lá fora a gente tem já muitos profissionais que são consultores e profissionais de renome, inclusive, que são consultores e criaram suas próprias consultorias de design. Talvez aqui seja o momento da gente reviver, porque isso não é novo, tá? Não estou falando nenhuma novidade aqui com uma consultoria de design ou empreender em design. Não, tem muita gente que já está aí na estrada há muito tempo e fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Mas talvez seja interessante para você que está sofrendo nesse momento pensar em estratégias que caminhem para esse lado. Eu estou trazendo tudo isso para você de uma visão muito do meu coração mesmo, porque eu tenho visto uma tremenda dificuldade de várias pessoas de conseguirem se realocar, por N motivos. E eu não vou entrar no mérito de falar desses motivos, porque eles podem ser desde a questão da falta de experiência, má formação, até simplesmente porque não conseguem se realocar porque tem alguém que não gosta delas, ou não tem um QI, quem indica. Então não vou entrar nesses pontos porque eu acho que tem muitas variáveis para serem conclusivas e definidas dentro disso. Mas o que eu estou propondo, na verdade, é como a gente resolve esse problema. O trabalho de freelancer é um trabalho muito importante no nosso mercado de design. Inclusive, eu acho que, paralelamente ao trabalho de quem está contratado dentro da empresa, foi ele que ajudou muito a fomentar essa visão de design, querendo ou não, ainda mais ali nas décadas de 90, anos 2000, onde a gente tinha muito essa migração de design gráfico acontecendo para alguma coisa tecnológica digital. E talvez agora seja um momento importante da gente revisitar esse tema, mas com um olhar diferente, para não repetir o que foi feito antigamente, tendo todas essas dificuldades, mas de uma visão muito mais estruturada, de uma postura muito mais sênior, de uma visão de ação muito mais inteligente e com um desenho estratégico de uma atuação empreendedora no nosso mercado nacional. Faltam estúdios muito mais consolidados, estruturados ou renovados de design no nosso país. A gente tem, e de muito tempo, e maravilhosos. Para com isso, eu não estou querendo descartar aí quem já está no mercado, mas está faltando mais. E talvez agora seja uma grande oportunidade de a gente somar essas coisas que estão acontecendo e enxergar isso como um grande quebra-cabeça onde as peças se encaixam
A gente só não tinha parado para pensar em como, ou talvez a gente não tenha pensado em como. Mas agora é o nosso desafio de fazer esse tipo de coisa. Porque se a gente parar para ver, não só essa questão de oportunidades que a gente vai ter que construir, querendo ou não, nós temos também o desenrolar de outras coisas em paralelo em relação a isso. A gente tem mesmo aqui uma discussão em visão a inteligência artificial surgindo como um grande impactador nessa relação de design e tecnologia, entregáveis e autonomia. Como que um consultor da visão da experiência do usuário pode trazer toda essa capacitação para dentro de uma visão no freela que ele for pegar para fazer? Tudo isso coloca para a gente uma mesa com muitas opções de pratos para a gente começar a entender e ver qual que é o prato que a gente vai pegar para se alimentar, para a gente conseguir ganhar energia e força nesse andamento nosso no nosso mercado. Eu acho bem interessante essa visão de pessoas que assumem sim uma carreira como freelancers, como autônomos, como empreendedores e consultores de design, porque elas praticamente são donos do seu próprio barco. Elas precisam direcionar o barco e elas podem direcionar o barco para onde elas quiserem. Como eu falei no começo, tem toda uma carga de responsabilidades, tem toda uma carga de desafios que são muito difíceis quando a gente vê, inclusive, um mercado onde ele está mudando e nem um pouco seguro de uma forma geral. Mas eu acredito que talvez seja um momento para a gente fazer algumas experimentações e mexer algumas coisas para ver se a gente consegue trazer elementos de mudança. Tudo ainda é muito incerto. Vai ser uma questão de tatear e ver se a gente vai conseguir mexer de alguma forma que a gente traga uma mudança de como o nosso comportamento e como você, talvez, como dono do seu próprio navio, possa fazer movimentos que sejam interessantes na construção da sua própria carreira. E é claro que esse desafio de se construir como uma pessoa freelancer, autônoma, consultora, também traz uma necessidade de autodesenvolvimento em design de uma maneira muito profunda. E mais uma vez isso mostra o quanto talvez a gente tenha construído carreiras de uma maneira que seja superficial em design e que agora é fundamental a gente olhar para trás e voltar a ver alguns estudos, algumas bases de conhecimento que nos deem muito mais fundamento e experiência em um design muito mais completo do que aquele que a gente está entregando, talvez, dentro das empresas. Eu acredito muito que o trabalho de uma pessoa que talvez pela falta de opção ou por escolha mesma acaba optando em trabalhar como um profissional de freelancer, óbvio, traz desafios que são gigantescos, mas que também trazem uma visão de inovação constante e, sem sombra de dúvidas, de uma comunicação, de uma postura, de uma visão com muito mais liberdade de atuação. Talvez nessa pegada, e eu estou muito aqui viajando na maionese com você, e talvez essa pegada que a gente construiu dentro das empresas de visão de UX design, a gente acabou armando uma grande armadilha para nós mesmos e não nos trazendo a liberdade e essa visão de empreendedorismo que muitas vezes as próprias empresas pedem, mas nem sabem como desenvolver. E se talvez você tivesse essa experiência como uma pessoa que atua também como freelancer, essa visão de empreendedorismo te ajudaria a se estruturar de uma maneira diferente. A minha intenção aqui é, como eu falei, é colocar tudo numa mesa, para a gente pensar junto nessa relação de um trabalho como pessoas que talvez atuem de uma maneira muito simples, ainda como freelancers, mas que talvez a gente possa pensar não só num movimento de reforçar e forçar e formar pessoas muito mais empreendedoras, com uma atitude e uma ação talvez muito mais independente de suas próprias construções, mas também numa visão de coletivos de design, que nesse momento podem ganhar muita força e tração. Claro que tem muitas variáveis nessa história, e afinal de contas, empreender no Brasil não é nem um pouco fácil. E por isso eu não pense que eu estou romantizando sendo o otimista tóxico aqui, mas eu estou tentando imaginar possibilidades de desdobramento de carreira, de desenvolvimento, de ganho, de pagar as contas e de projetos de design. Talvez esse seja o nosso momento agora, da gente se movimentar de uma maneira que a gente não imaginava que a gente precisasse se movimentar. É isso. Fica aqui então o meu desafio e fica aqui a minha viagem de pensamento baseado em café, muito café, para conseguir te provocar nessa visão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou,
Comenta se você like e se inscreve no canal. Não esquece de fazer isso. E além de se inscrever, compartilha. Compartilha no LinkedIn, por exemplo. Copia a URL do vídeo, joga lá no LinkedIn, escreve alguma coisa sobre sua reflexão, provocação e me marca. É muito legal a gente espalhar esse tipo de visão dentro do LinkedIn. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.